Olá, turminha! Atividade 4.2, EMAI, terceiro ano. 1. Com um colega, leia cada uma das situações apresentadas e escolha uma forma de resolver. Como nós estamos em quarentena por conta da pandemia, então a maioria de nós está em suas casas e às vezes não temos com quem resolver. Então nós iremos fazer sozinhos, ou melhor, vocês irão fazer comigo. Então vamos lá. Quatro amigos colecionam figurinhas de um álbum que conta a história do futebol. Então imagina que os quatro amigos, eles têm várias figurinhas de time de futebol e eles fazem essa coleção do time não, da história do futebol. A. Paulo tem 32 figurinhas e Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Pensa um pouquinho como que vocês iriam responder essa questão. Bom, crianças, após vocês lerem esse probleminha, questão A, o que vocês conseguiram pensar? Qual conclusão vocês chegaram? Pensa comigo. O Paulo tem 32 figurinhas e o Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Muitas vezes na matemática nós temos que usar a imaginação. Então imagina lá duas crianças, uma tem 32 e a outra tem 56. Eu quero saber quantas tem os dois juntos. E existem algumas palavrinhas nos probleminhas que elas nos ajudam, nos direcionam a que tipo de conta nós vamos resolver. Olha aqui. Quantas figurinhas, né, tem os dois juntos? Quando eu falo tem os dois juntos, eu quero saber qual o total de figurinhas que tem. Ou seja, eu tenho que juntar as figurinhas do Paulo e as figurinhas do Júlio. Então, eu tenho que somar 32 mais 56. Porque olha a palavrinha-chave aqui. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Se eu quero saber os dois juntos, eu tenho que somar a figurinha dos dois. Então, como ficaria isso? Ficaria 32 mais 56. Então, nós temos que fazer uma adição. Como que nós poderíamos começar? Temos que começar pelas unidades. Então, aqui eu tenho 2 mais 6. Faça aí nos dedinhos. Imagina que você já tem 6 e vai somar mais 2. 6, 7, 8. Agora, eu tenho 3 mais 5. Faça aí nos dedinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, quantas figurinhas tem os dois juntos? 88. Muito bem, crianças. Vamos para B. B. Das 65 figurinhas que Celso tem, 11 são repetidas. Quantas figurinhas ele pode colar no álbum? Então, vamos lá. Vamos grifar primeiro aquelas palavrinhas que nos direcionam a que tipo de conta nós vamos resolver. Das 65 figurinhas que Celso tem, é o que ele tem. 11 são repetidas, né? 11 são repetidas, são iguais. Quantas figurinhas ele pode colocar no álbum? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que a matemática nós temos que imaginar? Então, nós sabemos que ele tem 65 figurinhas, certo? Se ele tem 11 repetidas, se vocês já tiveram algum álbum ou já viram, você pode colar as figurinhas repetidas? Não, né? Porque é um desperdício. Se você colar a figurinha repetida, você vai ter que colar em cima daquela que você já colou. Então, a gente não cola a figurinha repetida. Então, o que você tem que fazer com essas figurinhas repetidas? Você tem que colocar no álbum, adicionar, ou você tem que tirar do álbum, você não vai colar, você vai deixar ela de lado. O que você tem que fazer? Ou separá-las. O que você tem que fazer? Separá-las, tirá-las, porque você não vai utilizá-las. Se você vai tirar essas figurinhas porque elas são repetidas, isso quer dizer que você vai realizar uma conta de menos, subtração, que é quando eu tiro, né, subtraio, certo? Então, aqui nós temos 65 menos 11. Você tem 5, pega aí os seus dedinhos, 5 dedinhos. Tira 1, quanto sobrou? Faz aí nos dedinhos. 4, muito bem. Agora, pega 6 dedinhos. Você tem 6, tirou 1, quanto sobrou?
5. Muito bem, crianças. Quantas figurinhas ele pode colar no álbum? 54. Questão C. Silvio comprou 45 figurinhas e ganhou algumas de sua tia. No total, ele tem 67 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou de sua tia? Primeiro, vamos marcar aqui as palavrinhas-chave. As palavrinhas que vão nos orientar que tipo de conta, de cálculo, de operação nós vamos utilizar para resolver. Silvio comprou 45 figurinhas e ganhou algumas de sua tia. Então, ele comprou. Se ele comprou e depois ele ganhou, ele está tirando ou ele está adicionando? Ele está adicionando, está ficando com mais, né? Então, já vai pensando aí que ideia você vai utilizar para resolver essa continha, esse problema. No total, ele tem 67 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou? Olha de novo, ganhou de sua tia? Então, vamos lá registrar as informações do nosso probleminha. Silvio comprou 45 figurinhas e ganhou. Se ele ganhou, ele vai ficar com mais ou com menos? Com mais, então uma adição. E ganhou algumas de sua tia, que nós não sabemos quantas foram. No total, ele tem agora 67. Quantas figurinhas ele ganhou? Que eu quero descobrir quanto que tem aqui, quanto que ele ganhou. Existem várias maneiras de fazer. Uma delas é a gente fazer nos palitinhos. Então, começa a contar a partir do número 45 e vou até o 67, tá? Assim, 45 é o que eu já tenho. 46, 47, 48, 49, 50. E aí, você vai continuar até o 67. Feito isso, você conta todos os palitinhos. E existe também uma outra maneira. Você tem aqui o total que é 67, certo? Opa! E você quer saber quanto que tinha aqui? Imagina, qual que é o inverso da adição? É a subtração. Então, para saber quanto tem aqui, é só você fazer 67 menos 45. 67 menos 45. 7 tira 5, faz uns dedinhos. Pega 7 dedinhos e tira 5. Quanto sobrou? 2. 6 tira 4, faz a mesma coisa. Pega 6, tira 4, sobraram 2. Quantas figurinhas ele ganhou de sua tia? 22. E se eu quiser saber se está certo? É só você somar 45 mais 22. Se der 67, é que a sua conta, o seu cálculo está correto. Existem outras formas? Sim, se você fez o seu probleminha de qualquer outro jeito e chegou ao mesmo resultado, parabéns, você está no caminho certo. D. Jorge colou 27 figurinhas no álbum e ainda restaram 12. Quantas figurinhas ele tem? Então, vamos lá marcar as palavrinhas que nos indicam que tipo de probleminha que tipo de cálculo, né, nós vamos utilizar para resolver. Ou operação, ou desenho, né? Vamos lá. Jorge colou 27 figurinhas no álbum, então ele colou 27 figurinhas. E ainda restaram 12, né? Restaram 12 figurinhas. Quantas figurinhas ele tem? Então, se o Jorge, ao ler esse probleminha, a gente pode até pensar que é menos, porque tá falando aqui, e ainda restaram, né? Só que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Se o Jorge, ele tem 27 figurinhas, que ele foi lá e colou no álbum dele. Lembra que eu falei? A matemática tem que imaginar? Imagina, ele colou 27. E ainda ficou lá na mãozinha dele mais 12. Então, eu quero saber quantas figurinhas ele tem. Para eu saber quantas figurinhas ele tem, eu tenho que somar as figurinhas que ele colou no álbum e as figurinhas que ainda restaram. Eu somo as duas e descubro quantas figurinhas o Jorge tem. Eu tenho 7 mais 2 igual a 9. 2 mais 1 igual a 3. Quantas figurinhas o Jorge tem? 39 figurinhas. 2. Complete as escritas a seguir, que representam adições. Então, vamos lá. 12 mais 15. Então, aqui está até mais tranquilo. É só a gente fazer a soma, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês esse jeito de fazer, tá? Porque aqui nós estamos trabalhando com valores pequenos, então a gente consegue fazer assim. Se for maior, também dá, só que pode ficar um pouquinho mais difícil. Eu marquei aqui unidade, dezena, unidade, dezena. O
que eu tenho aqui na unidade? 5. E aqui na unidade? 2. Então, eu sei que se a minha unidade eu tenho 5 mais 2, quanto é 5 mais 2? Igual a 7. Muito bem. Agora, eu vou para a dezena. Aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho mais 1. Quanto é? 1 mais 1? 2. Então, vai dar 27. Se eu fizer a continha, vai dar o mesmo resultado? Vai. Se você tiver dificuldade de fazer assim, você vai lá e arma a continha. 12 mais 15. Tudo bem? Vamos para o próximo. Bom, eu tenho aqui um número que eu não sei o que é, mais 13, obtive 26. Que número eu tenho aqui? Você pode conseguir fazer nos dedinhos, certo? Então, vou mostrar para vocês um jeito de fazer nos dedinhos. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu tenho aqui, na unidade eu tenho 3 e na dezena o 1. Aqui o resultado, na unidade eu tenho 6, na dezena o 2. Então, aqui nessa unidade minha, do 3 até o 6, quanto que eu vou andar? Vamos lá, 3, 4, 5, 6. Quanto que você andou? 3. Agora, na dezena, eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Do 1 até o 2, quanto que você andou? 1, 2. Andou 1. Então, já descobri que 13 mais 13 é igual a 26. Bom, crianças, esse é um jeito de fazer, tá? Então, eu ensinei primeiro uma forma, outra, agora tem uma outra estratégia na de baixo. 50 é igual a 25 mais quanto? Muita criança já vai falar, ah, eu já sei o resultado, porque é igual o dinheiro, a moedinha. Se você já sabe, muito bem. Você pode fazer do jeito que eu fiz aqui nesse primeiro, nesse segundo? Pode, perfeito. Mas vamos fazer de uma outra maneira? Aqui eu tenho a adição, certo? Lembra que eu falei no outro slide? Quem é o inverso da adição? Subtração. Então, vamos fazer uma subtração. 50 menos 25. Se você já fez de cabeça, parabéns, ótimo. Se você não conseguiu, você pode realizar um cálculo. Você consegue tirar 5 de 0? Não. Então, você tem que ir lá pegar emprestado a sua dezena, que ela tem 5, 50. Então, ela tem 5, ela vai te emprestar 1 para a unidade. E se ela tem 5, emprestou 1, ela ficou com 4. Então, agora você tem 10, tira 5, pega aí os seus 10 dedos e tira 5. Quantos ficaram? 5. Se tem 4, tira 2, pega aí seus 4 dedos e tira 2. Sobrou 2. Então, 50 menos 25 é igual a 25. Opa, errei aqui. Ou você pode lembrar também da moedinha, do dinheiro, né? Quando você quer, de novo, quando você quer pegar lá uma moedinha de 50 centavos, é só você juntar duas de 25, você já vai ter 50 centavos. Próximo, 23 mais algum número que vai dar 37. Tem criança que pode conseguir fazer nos palitinhos. Você vai contar do número 23, começa do próximo. 24, 25, até chegar no 37. É uma maneira. Como você também pode fazer o inverso dessa adição. Qual que é o inverso da adição? Subtração, certo? Ou você também pode fazer daquele jeito que eu coloquei, unidade, dezena, né? E fazer desse jeito que eu expliquei lá no nesse primeiro. Mas vamos fazer aqui pela continha? Então, vamos fazer o inverso. Se eu vou fazer a subtração, o número maior vem na frente, em cima. 37 menos 23. Você tem 7. Tira 3, faz aí nos seus dedinhos. Sobrou 4. Você tem 3, tirou 2, sobrou 1. Muito bem, então 23 mais 14 igual a 37. Se você tiver dúvida, você faz outra continha. Faz 23 mais 14. Se der 37, é que está correto. Vamos para de baixo. Você tem um número mais algum outro número que dá 22. Esse aqui existem várias maneiras de você fazer, tá? Você pode pegar o número 22, dividir ele em duas partes. Você pode... eu consigo fazer de cabeça, ó, 10 mais 12. Perfeito, tá? Se você tiver dúvida, você vai lá no cantinho do seu caderno. Você pode desenhar lá, opa, duas bolinhas, não, né? Desenha lá 2 espaços
E aí você começa a dividir o número 22. Olha como eu faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazendo isso até chegar no número 22. Você consegue dividir ele em duas partes que você também descobre o resultado, tudo bem? Vamos para o próximo. Você tem 100. 100 é igual a algum número, certo? Mais 30. Então, você tem que descobrir que número aqui que você somando com 30 vai dar 100, tá? Tem criança que já vai fazer de cabeça, mas a gente pode fazer pela continha. Então, põe o número maior em cima, que nós vamos fazer o inverso da adição. 100 menos 30. 0 tira 0, 0. Você consegue tirar 3 de 0? Não, né? Então, você pega emprestado. Nem precisaria, né? Que você pega emprestado do 1, vem 1 para cá. E aqui ficou 0. Opa! Então, você tem 10, tirou 3, sobrou 7. 100 menos 30 igual a 70. Lembrando que existem várias maneiras, tá? Eu apresentei aqui algumas estratégias.